A nossa saudação franciscana a você que nos acompanha na série Místicos Medievais. Sejam bem-vindos. A autora que nós vamos conversar no vídeo de hoje, nós já conhecemos há alguns vídeos atrás, que é Simone Weil, numa obra sua intitulada Pensamentos Desordenados. E o livro que nós vamos conhecer hoje, talvez você já deva ter visto em alguma livraria, ou até tenha com você, que é Carta a um Religioso. É este livro que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que Simone colocou neste livro. Carta a um Religioso. O nome já é bem sugestivo. Realmente esse livro é uma carta que ela manda a um amigo, a um padre, colocando as suas inquietações, aquilo que incomodava ela interiormente. Ela tinha dentro dela vários questionamentos quanto à religião, quanto o seu relacionamento com Deus. Se aquilo que ela pensava sobre a religião, sobre Deus, as dúvidas que ela tinha, ela queria ter conhecimento se ela estava errada em pensar desta forma e se isto seria até mesmo causa dela perder a sua salvação. Pasmem, mas realmente nós conhecemos ela a partir dos seus estudos filosóficos. E agora nós estamos tendo contato com uma mulher que tem uma inquietação religiosa. Simone Weil, uma grande filósofa, uma grande pensadora, tem medo, e ela partilha isso com esse seu amigo que é padre, de perder a salvação por questionar a religião, por questionar a sua, vamos dizer assim, a sua postura frente a Deus. E ela então escreve esta carta para este religioso, para este sacerdote. E nada melhor do que ouvir o que ela mesma colocou para este religioso. Preste atenção no que ela fala. Quando leio o Catecismo do Concílio de Trento, parece-me não ter nada em comum com a religião que nele é exposta, no caso, no Catecismo. Quando leio o Novo Testamento, os místicos, a liturgia, quando vejo a missa ser celebrada, sinto com uma espécie de certeza que essa fé é a minha, ou mais exatamente, seria a minha sem a distância colocada entre ela e mim por minha imperfeição. Isso constitui uma situação espiritual difícil. Eu gostaria de torná-la não menos difícil, porém mais clara. Qualquer dificuldade é aceitável na clareza. Vou enumerar pensamentos que habitam em mim há anos, pelo menos alguns deles, e se interpõem entre mim e a Igreja. Não lhe peço para discutir seu conteúdo. Ela diz isso ao seu amigo sacerdote. Ficaria feliz com tal discussão, no entanto, mais tarde, em segundo lugar. E no decorrer dessa carta, ela começa a questionar aquilo que ela encontra na Sagrada Escritura. Um Deus que, segundo o autor sagrado, ele coloca um Deus que é a favor da guerra, é a favor das lutas. E nós que já lemos a Sagrada Escritura, nós percebemos que nela existe muitas guerras, muitas mortes por possessão de terras, por possessão de bens. E ela começa então a questionar essa postura de Israel, segundo a Escritura, com outras religiões que ela conheceu, porque ela é pesquisadora, ela é estudiosa. Ela começa então a comparar o Deus de Israel com o Deus de outras religiões. E olha o que ela coloca. É até um pouco, digamos assim, um pouco polêmico aquilo que ela vai falar aqui. Mas não deixa de ser verdade a partir da pesquisa que ela fez. E ela expõe esse seu questionamento, essas suas inquietações. E ela diz assim: tomando-se um momento da história anterior a Cristo e suficientemente distante dele
Por exemplo, a uma distância de 5 séculos, e abstraindo-se o que se segue nesse momento, Israel tem menos a ver com Deus e com as verdades divinas do que muitos dos povos circunvizinhos. A Índia, o Egito, a Grécia, a China. Pois a verdade essencial concernente a Deus é que Ele é bom. Acreditar que Deus possa ordenar aos homens atos atrozes de injustiça e de crueldade é o maior erro que se pode cometer a seu respeito. Zeus, na Ilíada, não ordena nenhuma crueldade. Os gregos acreditavam que Zeus, suplicante, habitasse em todo infeliz que implora piedade. Yahvé é o Deus dos exércitos. A história dos hebreus mostra que não se trata apenas das estrelas, mas também dos guerreiros de Israel. Ora, Heródoto enumera uma grande quantidade de povos helênicos e asiáticos, entre os quais um único tinha um Zeus dos exércitos. Essa blasfêmia era desconhecida por todos os outros. O livro dos mortos egípcio, com pelo menos 3.000 anos de idade, de certo muito mais, está impregnado de caridade evangélica. O morto diz a Osíris: Senhor da verdade, trago-te a verdade. Destruí o mal para ti. Não matei ninguém. Não fiz ninguém chorar. Não deixei ninguém padecer de fome. Nunca fui causa de que um senhor fizesse mal a seu escravo. Não causei medo a nenhum homem. Nunca elevei a voz. Nunca fui surdo a palavras justas e verdadeiras. Não apresentei meu nome para receber honras. Não rejeitei Deus em suas manifestações. Os hebreus, que por 4 séculos estiveram em contato com a civilização egípcia, recusaram-se a adotar esse espírito de doçura. Queriam o poder. E aqui ela vai então continuar enumerando essas diferenças entre a religião de Israel e as outras religiões. E isso começa a inquietar o coração dela. Qual é o Deus verdadeiro? É o Deus de Israel que manda, que mate, que destrua, que possua, enfim, que cause atrocidades para que ele seja elevado, glorificado? Ou é o Deus dos outros povos, que não permite crueldade, que não permite morte, mas que faz a caridade? Claro que hoje nós temos condições de perceber que o Deus que Israel serve é o mesmo Deus que nós acreditamos hoje. E esse Deus também não é a favor da maldade, da guerra, da morte, da destruição. Mas o Deus que Jesus veio revelar é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, é o Deus que perdoa, não um Deus que mata. Por certo que talvez aqueles que estavam interpretando e que escreveram a Sagrada Escritura assim perceberam que Deus fazia conta de guerras, que Deus aprovava a guerra, mas o Deus que, depois que Jesus se encarnou e veio e que ele revelou, é um outro Deus. É um Deus semelhante ao Deus que os egípcios cultuavam. É um Deus semelhante que aparece na Ilíada e que Simone Weil, ela fala, um Deus caridoso, um Deus amoroso. E essas inquietações ela vai manifestando ao seu amigo a ponto dela dizer que, se isso for verdade, ela seria capaz de recusar o batismo e não se tornaria cristã. Porque seria incompatível ela sentir isso e se tornar cristã. Mas que ela poderia até mesmo se tornar cristã fora da Igreja Católica. Ela não estaria dentro da igreja, mas isso não impediria que ela acreditasse em Deus e que fizesse tudo aquilo que ele a conduziria a fazer. Esse livro, e essa carta, no caso, que se transformou em livro, é de uma riqueza fenomenal e que vale a pena a gente ler, como todos os outros livros, todas as outras obras que nós apresentamos aqui, porque é uma Simone Weil diferente daquilo que nós conhecemos, e eu já disse no começo.
Aqui não é a filósofa, aqui não é a estudiosa, aqui não é a pesquisadora que está falando, mas é uma pessoa, uma mulher que está inquieta com os seus pensamentos interiores, com a sua luta. Aí nós percebemos que os místicos têm uma batalha interior, eles precisam vencer essas inquietações e que sozinhos eles não conseguem. Por isso eles buscam apoio, buscam refúgio e segurança em outras pessoas, também religiosas, também místicas, que as façam compreender essas inquietações e as ajudem a perceber o caminho que estão trilhando. E tirem, afastem todas as dúvidas, todas as nuvens negras que cercam e que por vezes até mesmo cegam e faz com que eles pensem que estejam caminhando à deriva, mas que na verdade não. Quem os está conduzindo é o próprio Espírito de Deus, que permite essas inquietações, permite esses questionamentos, estas perguntas, para que eles possam conhecer melhor a vontade de Deus, a vontade daquele que está conduzindo, para, conhecendo as respostas, poder orientar outras pessoas que também passarão por esses mesmos caminhos, estas mesmas inquietações, estas mesmas batalhas. É um livro muito bom, aconselho você a adquirir esse livro, a ter em mãos, a ter com você e a tomar parte nessas inquietações que também será para nós as respostas que nós procuramos, que nós buscamos para tantas perguntas que nós nos fazemos também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Paz e bem.